Antes de tudo, boa noite. Para mim é sempre uma alegria estar aqui no Centro Dom Bosco para dar estas aulas, que eu sei que acabam por ser de proveito não apenas para os que aqui vêm assisti-las pessoalmente, mas sobretudo para as pessoas que estão na internet, que são muitas, que passam a ter acesso a um conteúdo que não, digamos assim, não é muito usual, pelo menos nos ambientes acadêmicos. O tema de hoje é um tema, o Bruno me pediu um tema, eu sugeri vida espiritual e psicologia, ou psicologia e vida espiritual. E hoje estava no meu trabalho e eu fiz um conjunto de anotações que vão ser preambulares ao que eu vou dizer aqui sobre o caminho da vida espiritual, e vou tomar como base desta vez não a Santo Tomás de Aquino, e sim a Santa Teresa d'Ávila. Esta aula foi uma aula, pelo menos boa parte do conteúdo dela, uma aula que eu gravei para alunos de um dos meus cursos de psicologia na minha plataforma e também para duas turmas particulares aqui do Rio. Então teremos aqui o sumo do que Santa Teresa d'Ávila diz no livro da vida. Santa Teresa d'Ávila é uma santa extraordinária do período do Siglo de Ouro Espanhol, contemporânea de São João da Cruz e de outros grandes homens, grandes santos, grandes teólogos, grandes filósofos, e ela, agraciada com dons extraordinários, não apenas fundou, se não me falha a memória, 17 conventos femininos, ela é reformadora da ordem, e 16 masculinos. E para além desta, na Espanha, para além desta atividade, que é uma atividade extraordinária do ponto de vista do trabalho, né, ela também era uma contemplativa, uma mulher que fez o caminho da vida espiritual de uma maneira profundíssima, e aquele momento era um momento imediatamente posterior à Revolução Luterana, ou seja, Lutero proclama, entre aspas, as suas teses, né, no início daquele século. A Igreja reage com a Contra-Reforma, que foi a verdadeira reforma que gerou nas artes o Barroco. O Barroco, já disseram com razão, que é talvez a forma artística mais própria para expressar a fé de maneira profunda, porque no Barroco nós temos sombra e luz. E a fé para nós é este caminho da luz de Cristo em meio às sombras deste mundo tenebroso. O mundo em que vivemos não nos custa lembrar, um dos três inimigos. O mundo em que todos nós vivemos, seres humanos, desde a queda de Adão até o juízo final, é um dos inimigos da nossa salvação, no sentido da mundanidade, das modas, da superfluidade em que muitas vezes caímos ao divagar a nossa mente entre coisas que não merecem tanto a nossa atenção, etc. Então, aquele período é um período de reação espiritual, estética, política, etc. E Santa Teresa é uma das grandes autoras deste século. Então, vai ser uma alegria fazer esta conexão entre vida espiritual e psicologia, mas antes me cabe lembrar a todos que nós vivemos numa época histórica em que certas ditaduras, a pós-modernidade, ela é composta de algumas, entre aspas, ditaduras que são impostas ao vulgo, ou seja, a maioria de nós. Eu acabei de ler hoje este livro, que é de um grande autor, Javier Barraycoa, né? Tempo Morto, em que ele faz um paralelo entre o tribalismo das sociedades, de várias sociedades antigas e posteriores à antiguidade, e a pós-modernidade. A pós-modernidade seria uma espécie de retomada de um espírito tribal, e esta pós-modernidade, ela derroga de alguma maneira a modernidade. A modernidade foi uma sucessão de negações e reconstruções. A pós-modernidade também o será, mas muitas vezes contrariando a própria modernidade. Se na modernidade o racionalismo foi uma válvula de escape de um homem mundanizado para quem a eternidade não
tinha sentido, a pós-modernidade levará isto às últimas consequências, não apenas negando o próprio caráter histórico do homem, mas criando uma espécie de ficção metafísica, ou seja, apartando o homem de todas as suas reais conexões ontológicas. Então, esta pós-modernidade ela tem algumas ditaduras, foi o que a ideia que me veio à mente. Vamos citar algumas antes de entrarmos em Santa Teresa e depois juntarmos tudo em ponto cruz, né? Numa síntese que ao final espero clareie as mentes. Então, uma dessas ditaduras é a do progressismo. O homem pós-moderno, ele é, digamos assim, tarado pela ideia de um progresso indefinido. É óbvio que este progressismo ele tem premissas ainda hoje que são caudatárias, devedoras do iluminismo do século XVIII, ou seja, da filosofia do, entre muitas aspas, ilustrados, e o século XIX mesmo, ele levou, por exemplo, a filosofia positivista às últimas consequências, e ela trazia no seu bojo essa ideia de um progresso da ciência, um progresso redentor pelo conhecimento, uma espécie de gnose. Então, este progressismo ele ainda existe, só que hoje ele, digamos assim, atualiza-se em meio a muitas contradições, porque, se pensarmos bem, para quem nega o caráter histórico do homem, a ideia de progresso não deixa de ser um tanto contraditória e absurda, né? Para um racionalista que percebe ou que vislumbra, contempla a ciência como um contínuo, ainda faz sentido a ideia de progresso. Do ponto de vista espiritual, por exemplo, o espiritismo já foi chamado, e com razão, de uma espécie de aplicação da teoria evolucionista, que também é progressista, à vida espiritual. Então, esta mentalidade progressista que explode na modernidade, particularmente com grande ênfase entre os ilustrados, ela continua ainda hoje, só que hoje com estas confusões de caráter, digamos assim, sociológico muito mais profundas, e as pessoas, embora não saibam nem sequer ordenar as suas emoções, seus pensamentos, sua vontade, elas acreditam piamente, é uma crença tola, que a sua vida progredirá de alguma maneira e tudo mais também progredirá. Então, e isto aplicado à religião católica gerou a ideia, por exemplo, da progressão, da evolução dos dogmas. Só para darmos um exemplo, né? O dogma em si não evolui. O católico deve saber disso. O que pode mudar ao longo do tempo é o esclarecimento por parte da hierarquia de algum ponto do dogma que, à luz de novas descobertas, suscitou dúvidas, e a igreja, nessas ocasiões, sempre veio a público para esclarecer a situação. Isso não tem nada a ver com evolução ou progressão. Outra coisa é a ditadura do efêmero. O homem pós-moderno, que é um homem que trocou a contemplação do eterno pela paixão do efêmero, é um apaixonado por efemérides. Ele não consegue, ele é esmagado pelo aqui e agora de uma maneira tão cabal que acaba por se transformar em alguém angustiado, desesperado, sem o saber. É uma espécie de desespero alegre ou falsamente alegre. Então, não é a troco de nada que hoje, por exemplo, as pessoas estão no Instagram, hoje mesmo, opinando com cara de certeza infundida por Deus sobre temas que exigiriam delas um nível de estudos que elas não têm. Elas são esmagadas pelo noticiário. Elas só conseguem ver dos males do mundo as causas imediatas que lhes chegam por meio de um noticiário enviesado ideologicamente. Então, não é troco de nada que este homem esmagado pelo agora, apaixonado pelas efemérides, seja alguém que cai num estado que Santo Tomás chama de divagatio mentis. A sua mente divaga entre coisas desimportantes, ele não consegue, justamente porque está com o olho só para o acontecimento presente, sem vislumbrar dele ou nele as causas que o tornaram possível, ou
vislumbrar nele o horizonte de possibilidades que ele traz em seu bojo, uma pessoa assim divaga na sua mente, uma pessoa sucumbida existencialmente. Então, segunda ditadura aqui citada, que é a ditadura do efêmero, que veio para substituir o que durante a cristandade foi a contemplação da eternidade, e depois vamos tentar fazer o vínculo entre as duas coisas. A perda do sentido de eternidade acaba por fazer as pessoas perderem a própria noção do seu tempo profano, não digo nem do tempo sagrado. Ditadura do ócio, que é outra coisa muito significativa, porque se trata de um ócio não contemplativo, não como um convite para a percepção da realidade em ponto grande. O homem, mesmo antigo, pré-cristão, né, ele era capaz de conceber uma ideia de ócio para a sua elevação nas virtudes, etc. Eu mesmo digo por mim que nunca perco uma oportunidade genuína de não fazer nada, né? Mas é um não fazer nada com vistas a perceber-me melhor. Não é um não fazer nada como hoje acontece, que é o ócio para o consumo. Ou seja, é um ócio que não faz a pessoa transcender-se a si mesma, o que significa o seguinte: a sua vida é medíocre, o ano todo dela é concebido entre trabalho e férias, né? O calendário dela não tem nada que não seja corriqueiro, e é claro que os momentos de ócio acabam, de alguma maneira, também desequilibrando essas pessoas e se transformam numa, digamos assim, uma meta de vida. Eu trabalho para não fazer nada, gastar o meu salário mês a mês e também tirar férias, viajar. O caráter diz aqui o Barraicou, né? Nunca na história do mundo as pessoas tiveram tanta tara por viajar, né? E viajar muitas vezes é uma fuga, né? Elas viajam e se desencontram de si mesmas. Ou viajam, estão ali em Roma, em vez de procurarem saber a história da Capela Sistina, vão ao McDonald's e assumem a atitude semelhante à de um burro no seu curral, né? Abanam o rabo, ou seja, viaja-se muito e contempla-se pouco. O Baudelaire, o poeta francês do século XIX, tem um poema em que ele exalta a viagem, né? Mas no final, no último estrofe, é mais ou menos assim, ele diz: mas se você não precisar, não viaje. A maior viagem do mundo é a viagem de uma pessoa ao interior de si mesma. Então, este ócio não tem nada a ver com o ócio antigo e nem com o ócio cristão, que é o ócio, né, de quem está olhando para si mesmo com o maior realismo possível, tendo a Deus no seu horizonte. Então, 3. Ditadura do progresso, ditadura do efêmero, ditadura do ócio. A quarta, ditadura do cômico. As pessoas hoje se veem compelidas a fazer graça e achar graça de tudo, sobretudo de coisas sérias. Então, o próprio humor, os profissionais do humor hoje, que não tem quase graça nenhuma, porque quando o padrão da inteligência decai, a capacidade de fazer rir também decai. Cai-se no escárnio, no deboche, confunde-se isso com o humor. Aquela finesse, o humor fino, a capacidade de criar quebras lógicas de maneira tal que quem ouve uma história, por exemplo, sente a desconexão e ri, isto vai se perdendo cada vez mais. A risibilidade neste horizonte de ditadura do cômico, ela é uma risibilidade macabra. Há um livro de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Riso na Idade Média. Agora me escapa o nome, por favor, quem assistir ao vídeo, depois pesquise, mas não pelo trabalho apenas, sobretudo pela capa. Na capa deste livro, há uma escultura que está numa catedral dessas medievais, de um demônio levando os condenados ao inferno. Estão todos rindo. O riso patético do desespero. Ou seja, nem todo riso é o riso que dá alegria genuína. Ao riso do desespero, ao riso da alegria macabra com a desgraça alheia, o riso do invejoso. Então, esta ditadura do cômico, ela implica uma banalização do mundo e de tudo. Aliás,
só para recapitular, a ditadura do progresso, ela descamba num progressismo suicida. A ditadura do efêmero, numa atitude anticontemplativa. A ditadura do ócio descamba numa atitude de consumismo. A ditadura do cômico, na banalização do mundo. Outra, também muito importante, que, né, o homem pós-moderno é pródigo em atualizar na sua própria alma, é a ditadura da hiperatividade. As pessoas, elas arrumam uma maneira prática de fugirem de si mesmas. Vão fazer 300 milhões de coisas. Não conseguem não estar envolvidas em 1000 projetos, entre aspas, porque o verdadeiro projeto, para ser digno deste nome, é um proiectum, o projetar-se para adiante, ele tem que ter um fim nobre. Essas pessoas aqui, elas, na verdade, elas desnobilitaram os fins da sua hiperatividade não são nobres e, na verdade, essa hiperatividade do homem pós-moderno, ela implica um vazio espiritual. Ela é o retrato de um vazio espiritual. Hoje eu pus no meu Instagram uma frase pensando nisto. Este ano vai sair o meu livrinho Provérbios do Abismo. Uma coisa de arrepiar os pelos públicos que o capeta não tem, porque ele é uma criatura que não tem corpo, né? A frase é: ter tempo livre é angustioso para o homem de alma vazia, né? Ele cai na hiperatividade porque odeia olhar-se a si mesmo. Então, vazio espiritual. 1, 2, 3, 4, 5, sexta ditadura, a da sensibilidade. As pessoas hoje comprazem-se em serem sucos emocionais, né? A própria percepção da sua vida é um sentimento. As suas amizades são baseadas no sentimento, na simpatia, na antipatia, não tem nada objetivo, não são amizades. A verdadeira amizade é a comunicação de bens objetivos ordenados retamente pela inteligência, não são bens quaisquer, né? Porque há bens que podem ser, sendo bens em si mesmo, podem ser adquiridos fora da reta ordem da razão, e aí a pessoa está na paixão desgovernada, desordenada. Aqui, essa ditadura da sensibilidade, o homem pós-moderno, ele aplica isso a tudo. A sua visão da religião é a religião, né? Por exemplo, na igreja, todos batem palmas e dançam e requebram, fazem até requebros febris, algumas damas, né? Que em outra época talvez fossem associadas a profissionais do sereno, para valer-me de uma metáfora, né? Ou seja, tudo é muito sensível e as pessoas cada vez como as suas personalidades, ou melhor, vou refazer a frase, como elas não alcançam serem personalidades, são personagens na verdade, entre a pessoa e a personalidade e a personagem, há a seguinte relação, parênteses, eu já devo ter dito isso aqui em alguma aula passada. A palavra pessoa vem do latim persona, né? A expressão latina é personare. Esta palavra era usada para, no teatro antigo, significar o ator que, né, estava numa peça interpretando algo e usava-se uma máscara, então o som da sua boca ressoava por intermédio da máscara. Então, pessoa vem daí a palavra. Este termo ficou sem nenhuma grande formulação filosófica até que Boécio, já num período cristão, ele num livro em que se indaga a respeito da Santíssima Trindade, são 3 pessoas, ele dá a primeira grande definição de pessoa no Ocidente, na história da filosofia. Pessoa é a substância individual de natureza racional. Então, a racionalidade é o substrato metafísico da pessoa. Ora, todos nós somos pessoa. E ser pessoa, diz Santo Tomás de Aquino, é a maneira mais profunda de ser qualquer coisa que se pode ser. Deus é o que é e aquilo que ele é profundamente pessoal, né? E nós, quanto mais por intermédio do desenvolvimento das virtudes, vamos crescendo na contemplação da realidade, mais vamos elevando o nosso padrão e chegamos a ser personalidade. A personalidade é uma realidade moral, a pessoa é uma realidade metafísica, é o substrato metafísico. Nós somos pessoas que somos chamadas a serem personalidades, né? Agora, se
pessoa não desenvolve vício nenhum, descamba, não desenvolve virtude nenhuma, descamba em vícios, ela continua sendo pessoa, mas não só não chega a ser personagem, como não só chega a ser personalidade, como vira uma personagem. Ou seja, ela falseia-se a si mesma. Então, estas advertências não me custa fazer, porque vamos falar aqui de Santa Teresa d'Ávila, vamos tê-la como paradigma de caminho ascendente da vida espiritual, e nela, com ela, nós vamos ver que nós somos chamados à santidade, que é a melhor maneira de se desenvolver uma personalidade genuína, plena. Fora da santidade, todos nós somos personagens mais ou menos patéticos, né? Então, essa ditadura da sensibilidade, ela, como ela se dissemina no tecido social, ela vira uma doença social e vai cada vez mais impedindo as pessoas de ascenderem a personalidade. Então, no caso aqui desta ditadura, ela acarreta, implica, retrata o declínio espiritual, intelectual e moral. Ou seja, se são os sentidos o que me governa e não a inteligência, se a inteligência não está no epicentro da personalidade, a pessoa vive se emocionando e de emoção em emoção ela cava a sua própria cova mental. Ditadura da juventude, mais uma, né? Ser jovem hoje virou qualidade, né? Moral, quase, né? Lembro-me sempre do dramaturgo Nelson Rodrigues, para quem fizeram a seguinte pergunta um dia: Nelson, qual é o conselho que você tem para dar aos jovens? E ele, com aquela voz que parecia da barca da Cantareira, singrando a Baía de Guanabara, aqui no Rio, né? Envelheça. Aí dizia ele: o jovem é um débil mental. O jovem vê uma pessoa entrar na piscina, acha que quem nada é a piscina. Hoje, tudo é para o jovem. E o que é terrível é a opinião do jovem que o político busca, porque o jovem é influenciador, o jovem influenciador no sentido mais pejorativo deste termo, né? O demônio também é um grande influenciador, né? Já dizia Aristóteles que era um homem realista. O jovem nem sequer convém que ele participe muito ativamente da política, porque a juventude é, digamos assim, o, entre aspas, lugar, né, das paixões, o lugar da veemência, e a política, sendo arte arquitetônica do bem comum, requer a virtude da prudência, que é uma virtude que segura esses ímpetos, e na juventude é mais difícil segurar os ímpetos. Então, essa ditadura do juvenil é um signo de uma sociedade que perdeu todos os parâmetros civilizacionais mais profundos, porque ela implica algumas coisas. Ódio à velhice como época de diminuição das potências vitais. Nunca tantos velhos morreram abandonados pelas suas próprias famílias. Nós somos a sociedade que espetacularizou a morte. Isso foi o demônio. Espetacularizou a morte e, portanto, esconde os velhos. Esconde a velhice. Os hospitais hoje, onde os médicos são senhores da vida e da morte, muitas vezes se tornaram sarcófagos em que as famílias deixam os seus entes queridos, digamos assim, mortos-vivos. Então, essa ditadura do juvenil é uma das coisas mais disseminadas neste ambiente pós-moderno. É muito ruim isso. E como o jovem é próprio dele não seguir tão frequentemente aos bons conselhos, né? Conselho é, digamos assim, dos braços ontológicos da virtude da prudência, é próprio da prudência aconselhar e também receber conselhos, reconhecendo que quem aconselha sabe mais, etc. É óbvio que uma sociedade, ou sociedades que têm no jovem, né, o objeto paparicador por excelência, na família, na escola, na política, etc., vai ser uma sociedade anticontemplativa, violenta, virulenta e mentalmente cega. Ou seja, a sabedoria, que não é uma realidade cronológica, é ontológica. Há pessoas imaturas, ou seja, envelheceram, mas não adquiriram sabedoria. Envelheceram sem enxergar as verdades sobre si mesmas, sobre o mundo, etc. Mas, embora a sabedoria não seja uma realidade cronológica, ela não pode, neste mundo, ser alheia ao tempo. Certas coisas requerem tempo e experiência.
E aqui não me custa lembrar que Aristóteles diz que experiência, as ciências crescem a partir de experiências. Mas o que é uma experiência? Ter passado por muitas coisas é experiência. Para Aristóteles, não será experiência se quem passou por essas coisas não aprendeu com elas. Então, a experiência só é verdadeira se a pessoa, além de ter passado por várias coisas, aprendeu com o que passou. Porque senão, aquilo não chega a ser experimentum. É, na verdade, algo que sucedeu, né, e passou pela pessoa de maneira análoga, como um bom conselho entra por um ouvido e sai pelo outro, sobretudo entre pessoas, digamos assim, desassistidas pelo Logos. Outra ditadura, ditadura dos guetos, é o tribalismo, é o neotribalismo. Ou seja, o homem pós-moderno, ele perdeu a ideia de identidade social e substituiu-a por identidade de grupos, só que são tribos, literalmente. Tribos que têm as suas preferências estéticas, as suas preferências políticas, umas não se comunicam com as outras, todas sentem a mesma coisa de maneira difusa e confusa, perdeu-se o gosto comum. Antigamente, eu estou com 59 anos, eu me lembro da minha infância, quando uma música popular era lançada e caía no gosto, caía no gosto geral. As pessoas jovens hoje não têm ideia do que é isso. Que uma música vai agradar o grupinho, uma é do funk, outra não sei o quê, do samba, do quinto dos infernos, uns odeiam uns aos outros, uns se odeiam a si mesmos e odeiam aos outros, e há uma certa discrepância de percepções e, portanto, a sociedade se fragmenta em 1 milhão de guetos, sejam guetos espirituais, políticos, estéticos, ou que quer que vá neste sentido. E uma dos sinais, das consequências disto, é a perda da noção de bem comum, tá? Onde cada um sente a mesma coisa de maneira diferente do seu vizinho. É claro que esta percepção sensorial distinta vai gerar percepções intelectivas igualmente distintas e a sociedade se fragmenta. Temos, inclusive, no plano legal, a prova disso, porque as leis cada vez mais sendo feitas por homens cúpidos e voltados a seus grupos e contra outros grupos, as leis não mais visam ao bem comum e são a representação de grupos de interesse que chegam ali num deputado, né, no nosso grupo quer isto ou quer aquilo outro, e tem-se a noção de que a lei, hoje contemporaneamente, ela não é uma regra da razão orientada ao bem comum, e sim uma regra da vontade orientada à preferência do grupo A, B ou C. Então, numa sociedade em que as pessoas percebem tudo de maneira diversa, é congruente que as leis também, com o passar do tempo, vão sendo feitas umas contra as outras. A nossa Constituição Federal hoje, com tantas emendas, ela vai virando uma colcha de retalhos. Só que são retalhos metafisicamente inconciliáveis, né? Então, ditadura dos guetos. Outra, ditadura do tempo presente, né? Ou seja, o agora é o que importa, né? O momento presente ganha, na visão deste homem desespiritualizado da pós-modernidade, um sentido de urgência patológico. Porque uma coisa é o verdadeiro sentido de urgência. Alguém está infartando, pega, o que eu vou fazer? Alguém está se afogando, preciso fazer algo. Numa sociedade em que as pessoas estão divagando as suas mentes, foi a primeira ditadura que eu citei lá atrás, né? A segunda, do efêmero, que leva as pessoas a divagarem as mentes. É claro que elas não vão ter as percepções das verdadeiras urgências, e onde não se percebem as urgências, tudo é mais ou menos urgente, falsamente urgente. Então, isto é uma desgraça para as famílias, para as amizades, para a política, estão todos esmagados pelo momento presente, da pior maneira possível, que é no materialismo, no individualismo e no consumismo. Porque, se pensarmos do ponto de vista teológico, Deus é um eterno agora. É o que Santo Tomás chamava de nunc stans, ou seja, o instante perene, né? Tudo o que existe, existe num agora. Só que Deus é num agora sem sucessão. Em Deus não há antes nem depois. Ele é o agora, omniperfeito, omniabarcante de tudo que pode ser, né? Deus é o ser, e tudo que tem ser participa deste ser. É o agora
pletórico do ser divino. Tudo que não é Deus, sejam os vegetais, minerais, sejam os animais racionais, que somos nós, vive num agora que transita entre um passado e um futuro. Só que no caso do homem, este passado pode ser continuamente revalorado à luz de novas percepções, e o futuro pode ser contemplado como esperança, que é algo que um animal irracional é incapaz de conceber. Não digo a esperança como virtude teologal, a esperança natural. Quanto mais incapaz de transcender a matéria é um ente, mais ele está arrojado ao agora de uma maneira imanente. Ele não transcende. O homem, porque tem racionalidade, é capaz de transcender o aqui e agora. O homem, o seu agora é prenhe de futuros, né? E é, né, digamos assim, o parto de um monte de passados ou de uma constante revalorização do passado. As pessoas são capazes de mentir até, e mentem muito, a respeito do seu passado. Elas se enganam numa percepção em algum momento da sua vida e acreditam naquela percepção, a vida vai passando e aquilo vira um inteligível na sua mente, vira uma verdade, entre aspas, só que é uma falsa verdade, porque nasceu de uma percepção errônea daquele momento. Então, esta ditadura do tempo presente, ela traz consigo a perda do conceito de tradição, ou seja, nenhuma tradição verdadeira pode vicejar numa sociedade que só contempla o presente, já que a tradição, isso é outra frase que vai para o meu livrinho, né? É o amor que se espraia no tempo, né? Toda e qualquer tradição só vive no amor, para o amor e com o amor. Fora do amor, tudo são ruínas de todos os tipos. Então, a ditadura do presente implica perda completa da noção de tradição e incoerência histórica. A palavra coerência, diz-nos o Pedro Machado, que é um etimólogo português, ela traz consigo um conceito de herança comum. O coerente é o fiel à herança recebida, né? Ele tem no presente, o presente dele é uma participação de algum passado que ele assimila como valioso. A diferença entre a ruína e o escombro é isso. O que é um escombro? Teve um terremoto, o prédio caiu, está em escombros, né? A ruína foi algo que passou e deixou um vestígio valoroso. Eu olho para o escombro, não tem nenhum vestígio de valor. Eu quero, inclusive, mexer nele e retirá-lo. Agora, a ruína tem um valor. Nós vamos à Europa, por exemplo, vamos lá ver o Coliseu, né? Eu, por exemplo, me olho no espelho, vejo uma ruína. Então, a ruína tem um certo valor. Então, assim, esta ditadura do presente destrói a tradição e torna-nos historicamente incoerentes, né? O passado eu vou reinventá-lo ao meu bel prazer, ao bel prazer da ideologia a qual adiro aqui e agora, e o meu futuro será, digamos assim, uma projeção anárquica dos meus medos, meus desencontros, desassossegos do presente. Não tem nenhum sentido de realidade. Outra ditadura, estamos acabando, para entrarmos em Santa Teresa, porque vamos mostrar ela na vida espiritual, nos liberta dessas ditaduras, é a ditadura do material como sendo algo do sentido superior da existência. O materialismo é um erro metafísico, mas para além de tudo mais, é uma burrice. O Chesterton, que era um sábio, né, um homem bem-humorado, dizia que o materialista é o homem que usa o espírito para negar o próprio espírito, né? Ou seja, o simples fato de pensar devia servir ao materialista para ele entender que não está circunscrito à matéria, que o pensamento se dá pelo conceito, o conceito já é abstraído da matéria. Aquilo que os escolásticos chamavam de verbo mentis, o verbo mental é o produto da nossa inteligência, e a nossa inteligência não é artificial. Aliás, parêntese, né? Não existe inteligência artificial. Existe inteligência natural. A inteligência ou será natural ou não será inteligência. Inteligência não é cálculo de algoritmos. Se um computador pode
dar respostas conforme for programado, espetaculares em questões mecânicas, etc. Pode ser o pardal aqui que multa os carros, pode fazer um monte de coisa, só não pode interpretar o dado da realidade. Isto só uma verdadeira inteligência é capaz de fazer. Se a pessoa está numa rua em que há um pardal que diz lá que são 30 quilômetros e ela ultrapassou os 30 quilômetros, o pardal vai piscar e ela vai receber a multa. Um guarda que estivesse ali podia pensar, pô, ele estava fugindo de um bandido e teve que acelerar. Interpretou a realidade. Então, a inteligência artificial não se arrepende, não cria, não ama e, portanto, não é inteligência. Inteligência é intus legere, ver as coisas por dentro. Isso um calculador de algoritmo não faz. Então, só numa sociedade descambada no materialismo pode-se acreditar que a inteligência artificial vai suplantar a humana. Num tribunal que eu conheço, aí já estavam querendo botar lá algo de inteligência artificial para decidir os processos. Quando nós chegarmos a isto, tenhamos a certeza que será a pá de cal definitiva em qualquer possibilidade de civilização. Então não vamos nem eleger deputados, vereadores, para que juízes, professores, enfim. Ditadura do material, perda do sentido superior da existência humana. Ditadura da liberdade absolutizada. Desde quando Lutero, lá na sua Revolução, propôs a sola scriptura, ou seja, o que importa, eu não tenho um magistério que reja, seja o reitor da minha consciência, sendo extrínseco a ela, eu aqui individualmente dou a minha interpretação da escritura, ou seja, é algo individual. Criou-se a partir disto, no Ocidente, uma espécie de idolatria da consciência individual, como se ela fosse autônoma, e alguns chegaram a crer que a consciência até mora em algum lugar, tem um órgão físico da alma, o que é um erro filosófico tremendo. A consciência é cum alio scientia, é a ciência aplicada a algo. Quando eu aplico o meu saber a algo, eu crio mentalmente uma estrutura de consciência. Eu tenho consciência que se puser a mão no fogo eu vou me queimar. Mas isso veio de como é que aconteceu? Eu aplico esta ciência de que o fogo queima habitualmente as coisas. Então, a consciência é, digamos assim, um espraiar-se da inteligência às coisas de maneira criteriosa. Então, é óbvio que a consciência pode ser errônea, pode ser perplexa. Leamos aí, quem está aqui ou quem está na internet assistindo ao vídeo, a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório, lá, que o CDB aqui editou. Essa foi uma das boas ideias que eu lhes dei, eles fizeram primorosamente. E ali, primeiro volume, o Tratado dos Atos Humanos, a regra dos atos humanos são a consciência e a lei. Então ele define a consciência e depois vai dizendo os tipos de consciência que podem existir. A errônea, a escrupulosa, a dubitativa que se baseia em algo meramente possível, aprovável, a probabilíssima, etc. Mas assim, o que importa é que a consciência é um hábito em nós, não é algo físico, não é um temperamento, não é nada, ela é um hábito. Então, assim, quem absolutiza a liberdade sem nem saber qual é o conceito verdadeiro de liberdade, só enxergando na liberdade o caráter volitivo, o querer. Voltaire dizia, a liberdade é eu fazer o que eu quero, o que é um erro. Eu queria sair daqui voando, não posso. Eu tenho limites físicos na minha liberdade, tenho limites psicológicos na minha liberdade. A minha liberdade não é um querer apenas. Há várias coisas que eu quero, mas eu não sou livre para querer. Quero ficar 25 minutos embaixo d'água como um hipopótamo sem respirador artificial. Do hipopótamo eu só tenho o corpo, né? Então, assim, a liberdade tem limites. Essa ideia de que ela é um absoluto que se aplica, sobretudo no plano civil, é um erro. A liberdade é uma realidade ontológica, antes e acima de tudo, e não civil. O Estado não é capaz de nos dar a liberdade. Uma das promessas dessa pós-modernidade, da modernidade depois da pós-modernidade, é que o Estado nos dá tudo. Vários, Thomas Hobbes, vários, Locke, etc., eles partem de uma ideia de que sem o Estado não havia, antes do Estado não havia justo nem injusto. Olha que horror. É uma quimera achar que o Estado vai nos dar algo que é precioso, que nos constitui, que é este caráter de liberdade. A liberdade tem a sua instância inexpugnável na vontade, mas ela não se restringe à vontade, até porque a vontade não é só o querer. Tem 12 movimentos, mas não vou falar disso, tá?
Então, liberdade absolutizada, essa ditadura leva à perda da noção de ação propriamente humana. Os atos propriamente humanos são levados a cabo pela inteligência e pela vontade. A inteligência ilumina a vontade, dá-lhe critérios e a vontade, a partir desses critérios, faz as suas escolhas. Escolha é outro movimento da vontade, tá? Por fim, ditadura do laicismo, né? Ou seja, com a separação entre os poderes espiritual e material, coisa que se desenvolve muito na modernidade, no Renascimento, depois na modernidade, já vinha lá do final da Idade Média, com pensadores humanistas que já preconizavam uma separação entre essas duas instâncias, ganha o caráter de dogma, entre aspas, a partir do século XVIII, até que hoje virou algo que o homem médio, o vulgo, não questiona, ele não faz a menor conexão entre o espiritual e o político, o espiritual e o moral, que é isso que nós vamos tentar mostrar, que na vida verdadeiramente espiritual é unificado. Então, o laicismo de Estado transforma o Estado em árbitro absoluto de tudo, do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, do futuro, do passado, e agora no momento contemporâneo, esse Estado totalitário global é o proprietário até do nosso vocabulário. Ele diz quais são as palavras que se podem dizer, quais que não se podem dizer. Ele interpreta como se fora um Deus a intenção pela qual as palavras são ditas, intenção, outro ato da vontade, intentar. Então, esta ditadura do laicismo é um dos escombros da civilização contemporânea que ruiu, né? A cristandade, temos que ter essa consciência. Vivemos no mundo, por isso que eu, ao falar de Santa Teresa, eu quis trazer alguma compreensão do caos. Se a pessoa não tiver a noção do caos, vivemos no caos, ela não vai ter os instrumentos para a sobrevivência proficiente no meio do caos. É melhor enxergar o caos e a sua maldade do que fingir que ele não existe. Agora, as trevas enxergam a luz. Perdão, isso foi o demônio que me atrapalhou. As luzes enxergam as trevas. As trevas não só não enxergam a luz, como não enxergam a si mesmas, né? E Santo Tomás diz no De Malo, que é uma obra maravilhosa, as questões disputadas sobre o mal, que as trevas não são o contrário da luz, são a sua privação, né? A contrariedade no plano metafísico dá a noção de certa paridade. As trevas são a ausência da luz. As sombras só existem a partir da luz, né? As trevas são breu. Então, temos que ter noção que estamos num breu. Aliás, dois outros modismos, vou falar rápido, eu fui botando, que eu vou escrevendo assim, né? Quase psicografando. Ditadura dos modismos, né? Ou seja, o desejo patológico de diferenciar-se dos demais. O modismo, no fundo, é isto, né? E acaba por descambar no seu contrário, porque é tanto o desejo de parecer diferente que acaba parecendo igual a outros que pensam da mesma maneira. O modismo é uma desgraça, né? A ditadura da moda é a ditadura das opiniões extravagantes, é a ditadura das vestes extravagantes, e ser extravagante não é bom, não é bom. Alguém tem que dizer isto, né? No mundo das extravagâncias transformadas em fim a ser buscado pelos cidadãos cuja vontade está enfraquecida, cuja inteligência está apagada e cujos sentidos são uma máquina de gerar coisas incompreensíveis, é claro que, né, as modas vão ser o que há, né? O Instagram, então, aí é uma maravilha, né? No Brasil, inclusive, se a pessoa perde o senso de ridículo, periga ficar milionário em uma semana, né? Então, o desejo patológico de diferenciar-se do sentir comum, né, que acaba gerando o seu contrário, que é o aderir a outras pessoas que pensam iguaizinho. São os que se tatuam só aqui, não sei onde, né? Etc. Não vamos entrar neste mérito, né? Por fim, ditadura do original, que é muito próxima da moda, né? Que é o desrespeito a todas as conquistas do passado, né? Isto não é de hoje, né? A filosofia que nasce na modernidade, assim, é batizada, digamos assim, por Descartes, já é uma filosofia que olha para o passado sem nenhum respeito, diferentemente do que se fazia antes. Então, muitos filósofos vão aparecendo dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui nunca ninguém fez. É uma pleiade deles, né? Ah, não, vamos filosofar, diz Descartes, a partir de ideias claras e distintas, na pressuposição de que
até ele não as havia, né? Sujeito modesto, né? E teve a sua filosofia nasceu de um sonho, né? Eu diria que foi de um devaneio. Ele próprio diz, né? Que maravilha. Então, a ditadura do original, ela desrespeita o passado, né? Ela é uma profanadora do passado. E aqui eu escrevi uma frase: o homem pós-moderno não tem a eternidade no seu horizonte, não tem passado porque o recusa, não tem futuro porque não sabe concebê-lo e não tem presente pois vive de maneira propriamente enlouquecida. É? Não é só a loucura que está lá no DSM, que é o catálogo das desordens mentais. É uma loucura da qual a pessoa em geral nem se dá conta. Né? A sua vida psíquica é um conjunto de percepções completamente equivocadas a respeito de tudo, a começar por ser a respeito de si mesma. Pois, muito bem, apresentado o caos em alguns dos seus breves aspectos, se fosse para falar do que o homem pós-moderno tem como nota distintiva, né, o mal é potencialmente infinito. Ficaríamos aqui o mês todo enumerando ditaduras. Vamos fazer o primeiro, digamos assim, movimento para ir na direção oposta, né? Que é o da vida espiritual. E aqui, como eu disse, vou valer-me de Santa Teresa d'Ávila, que no livro da vida, depois ela, em outros livros, fala outras coisas sobre a oração. Mas neste livro, ela diz que há 4 maneiras de rezar que implicam 4 graus de oração, né? O primeiro é a dos iniciantes, né? Podemos chamá-los de iniciantes. E ela traz uma imagem, são as pessoas que vão buscar sozinhas água no poço, com grande trabalho, né? E pouca produtividade ainda. Então, depois eu vou comentar o porquê, porque ela explica em que sentido é esse trabalho, em que sentido é essa pouca produtividade. Então, muito trabalhoso e pouco produtivo. O segundo grau, ou maneira de oração, é o daquelas pessoas que já não vão ali, né, sozinhas tirar água do poço com esforço pessoal, mas elas se valem de um mecanismo que em espanhol se chama nora e alcatruz. Nora não é só a palavra que designa uma pessoa da nossa família, mesmo em português, né? É um mecanismo hidráulico, como uma roda, que é permeada de pequenos baldezinhos e vai passando para um lugar onde há água. Então, neste segundo modo de colher água, porque ela faz isso é preciso advertir, ela faz a comparação entre rezar e regar. Né? Rezar é regar o nosso próprio jardim, o jardineiro principal é Deus, mas nós somos jardineiros auxiliares, né? Então, mas de que águas se trata? Primeiro, é dessa que é do poço da pessoa que vai buscar individualmente. Ela vai regar desta água que é retirada com grande dificuldade e pouca produtividade. A segunda já é uma elevação. Nela, já que, né, a pessoa se vale de um mecanismo, o esforço é menor e a produtividade é muito maior. Este segundo grau de oração é chamado por Santa Teresa d'Ávila de oração de quietude, porque nesse estado, no primeiro estado, as emoções estão desgovernadas, a autopercepção não é muito boa. No segundo estado, a pessoa já começa a ganhar um certo sentido de unidade a partir de um primeiro passo na direção do apaziguamento interior. Então, é a oração de quietude. Tira-se mais água por meio de um mecanismo com menos trabalho, né? Grande proveito. Né? Então, o primeiro é dos iniciantes, poço, sozinho. O segundo, dos adiantados. O terceiro, que é o dos experimentados, é da pessoa que já não colhe a água lá, né? Sobe num lugar, até onde tem um poço com um baldezinho, já não é o daqui se vale de um mecanismo para colher a água, é aquela das pessoas que colhem a água num rio ou num arroio, ou seja, o trabalho é muito menor. Basta botar qualquer recipiente ali na borda do rio e a água virá cheia. Então, este terceiro grau de oração é a oração desses experimentados, e depois eu vou traduzir em que sentido eles são experimentados, e muito menor trabalho e muito maior ganho. Né?
Por fim, o quarto modo é dos perfeitos, que não tem trabalho nenhum, né? Ele escolhe a água da chuva, né? Só basta botar ali, pode estar dormindo, bota um recipiente e a chuva é a graça. E em se tratando da graça é abundante, trabalho zero, ganho máximo. Então, esses já colaboraram com a graça, limpando-se interiormente, contemplando melhor a realidade, ganharam um grau de autonomia verdadeiro, autonomia participada, né? Porque o único autônomo absoluto é Deus, ele não depende de nada nem de ninguém para ser o que é. Todos nós dependemos de coisas exteriores a nós para atualizarmos o nosso ser, inclusive o interior. Então, o grau dos perfeitos, a água é abundante, vem do alto, é de graça, sem esforço nenhum, e o ganho é máximo, é máximo. E diferentemente, como essa vem do alto, eu não a estou extraindo, ela está literalmente caindo em cima de mim, é graça grátis dada. Pois muito bem, vamos explicar os conceitos. O primeiro modo é o dos iniciantes. Por que há um grande trabalho? Santa Teresa nos explica que este grande trabalho dos iniciantes na oração é a imagem da sese dos sentidos que a pessoa está fazendo nesta fase. Nesta fase, as emoções ainda estão desgovernadas, a vontade é fraca, a percepção da realidade não é muito clara, então dá muito trabalho, né? Ser confuso cansa a pessoa psicologicamente, né? Ser enfraquecido do ponto de vista das potências superiores da alma cansa. Então, este grande trabalho é representativo, segundo Santa Teresa, desta limpeza que tem que ser feita por meio de uma ascese. Ou seja, não me convém apetecer tudo o que é apetecível. Eu vou negar, inclusive, coisas que moralmente eu posso apetecer, mas como eu estou fazendo uma dieta espiritual, até isto eu vou recusar. Então, essa fase dá muito trabalho. E aqui coisas que eu anotei ao modo de corolário desta visão, digamos assim, consequência dela. Neste momento, a vontade é frágil. Ou seja, por que ela é frágil? A vontade é o apetite intelectivo do bem. Eu quero algo porque a inteligência me informa que é bom e isto move a vontade. Então, aqui, no momento em que a pessoa está começando a vida de oração, a sua vontade é frágil. Significa que ela delibera fazer coisas e não consegue levar essa deliberação até o fim. Há muitas desistências. Muitos, segundo Santa Teresa, ficam nesse primeiro grau. Eles não evoluem. Mas por que ela é frágil? Duas coisas acontecem segundo Santa Teresa. Os pensamentos mal ou enganosos, que são muitos nesta fase, a pessoa ainda não se limpou, ela está emocionalmente desregulada, ela está intelectualmente confusa, ela está moralmente depravada em algum grau, em algum sentido. Então, os pensamentos, E as paixões, ou seja, as emoções estão desgovernadas. A emoção, os meninos aqui publicaram, CDB, um livro que eu indiquei, um livro não, uma autora que está sendo, graças a Deus, publicada, que é a Magna Arnold, que é a mãe da psicologia das emoções. A psicologia tomista tem este marginal aqui, como aqui no Brasil, o seu grande propulsor, mas assim, se não houvessem editoras que tivessem o trabalho de editar esses autores, esse conteúdo ia ficar só aqui nas aulas, e é preciso chegar aos textos. Então, a Magna Arnold, que é uma tomista, o que ela chama de emoção é o que Santo Tomás chamava de paixão. Então, aqui, quando a vontade está frágil, geralmente a cabeça está confusa e as emoções estão desgovernadas, o coração está frio. O coração está frio. Outra coisa que acontece nessa primeira etapa, desânimo com as frequentes derrotas. A pessoa está começando, ela pede um negócio para ela própria, ela não consegue ter ordem, ela não cumpre os preceitos, ela vai tendo uma vida do ponto de vista estético, moral, sexual, político, etc., totalmente desregulada, ela se desanima com muitas derrotas. Quem está começando, peguemos aí uma analogia com a arte marcial, vai apanhar muito até se desenvolver. Então, neste momento, há o desânimo com as derrotas frequentes. E há outra coisa que é simultânea, segundo Santa Teresa, que é a soberba com as pequenas vitórias. Ao mesmo tempo que a pessoa se sente enfraquecida e tem ímpetos de desistência,
muitas vezes com a ajudinha do capeta, ela é soberba com as pequenas vitóriazinhas, ou seja, há uma falta de humildade, né? E aquela minha vizinha, sabe nem o que eu estou fazendo, estou rezando o texto todo dia, né? Então, é o primeiro estágio da oração. E isto acontece de fato, né? Outra coisa que sucede, segundo a grande doutora do Carmelo, são tentações demoníacas de desistência, né? Eu falei aqui no início que o mundo é um dos inimigos da nossa salvação. O outro, o segundo, que é o inimigo externo, é o demônio. Então, o demônio é o pater mendati, o pai da mentira. O seu papel é desorientar-nos. E, sobretudo, quando a pessoa começa a fazer um esforço de se limpar espiritualmente para amar a Deus com maior liberdade, é que aí ela tem muito ímpeto de desistência e, às vezes, são súbitos. Um mau pensamento súbito, muitas vezes, fora da ordem ou do contexto dos pensamentos que nós vamos tendo, muitas vezes é diabólico. E olha, não pensemos que o demônio, numa sociedade descristianizada nesse grau, não atue de maneira decisiva em assassinatos, suicídios e coisas que tais. Há uns 15 anos atrás, ou talvez mais um pouco, houve um garoto de 10 anos que em Magé matou a sua avó e estava carregando a senhora pelo meio da rua. Quando chegou na delegacia, ele era uma criança, ele disse para o delegado, peguem no Google, uma voz dizia para eu matá-la. Não, assim, então há um inimigo, há uma vida espiritual, e há inimigos espirituais. Quem está fora desta vida nem concebe o tamanho da maldade existente. O homem contemporâneo só consegue dar maldade, vislumbrar da maldade, traições, assassinatos. Ele não consegue entender que existe um grau de maldade em que o malfeitor quer induzir você a fazer por si mesmo o pior mal para você e para os seus. Ou seja, é um grau de maldade superior. E aqui, Santa Teresa cita nessa primeira, isso que eu estou dizendo, esses 4 graus da oração, estão no livro da vida, do capítulo 11 ao 22, para quem for ler Santa Teresa. Ela cita uma frase de Santo Agostinho, dai-me o que ordenais e ordenai o que quiserdes. Que maravilha, Santo Agostinho, Ele pede a Deus que dê para ele o que é ordenado. Olha que maravilha. Olha que visão que só realmente um católico de estrita observância entende. Olha só, se é mandamento, é claro que eu tenho que ter um esforço. Mas pedir aquilo que eu não consigo fazer é algo que devemos pedir. Muitas vezes a oração, a petição é uma das propriedades da oração, segundo Santo Tomás. As pessoas pedem mal. Pedem pouco, pedem mal. E às vezes pedem erradamente, imoralmente. Então, pedir coisas que são mandadas, se nós não estamos conseguindo, que maravilha a pessoa, por exemplo, tem uma dificuldade por um passado, por exemplo, só para dar um exemplo, de taras, e não consegue se livrar daquilo. Peça a Deus. Pedir a Deus o que não se consegue com esforço próprio é o melhor negócio. Não é um negócio da China, é um negócio divino. Então, frase de Santo Agostinho, que ela cita, dai-me o que ordenais e ordenais o que quiserdes. Quem faz a vontade de Deus tem certeza de que se cumprirá. Não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Difícil é percebê-la, porque a vontade de Deus cumpre-se instantaneamente. Então, se eu fizer a vontade dele, eu estarei fazendo a minha também. Analogia entre rezar e regar. O segundo modo de oração era lá, deixa eu não me perder. 1, 2, 3. Não, ainda nesse segundo modo de oração, a alma é acossada pelo desejo ingênuo de que todos sejam pessoas espirituais. Olha que coisa. Isto é uma burrice. Da mesma maneira como a realidade em todos os níveis, estéticos, moral, intelectual, ela é feita de diferenças. Uma pessoa querer que todos estejam no mesmo patamar contemplativo é ingênuo. É ingênuo e requer uma certa soberba, porque no fundo deste desejo há a vontade de... há um inteligível, que é assim, eu desejo que seja igual a mim. É implícito isso. Então, desejo ingênuo de que todos sejam naquele momento pessoas espirituais. Porque se todo mundo é assim,
eu não vou nem fazer catequese com ninguém, se todo mundo está aí no mesmo caminho, né? A percepção das desigualdades é que ajuda o homem espiritual a se colocar melhor no mundo e ajudar os seus semelhantes, né? Quem acha que essas doutrinas igualitárias tiram do homem a percepção de que a realidade é feita de coisas desiguais em todos os planos, a começar no próprio corpo. As funcionalidades do meu corpo são diversas, há uma hierarquia entre as potências. Entre bater o coração, entre as atividades do meu coração e as da minha unha do dedinho mindinho do pé direito, há uma diferença de grau hierárquico, né? Então, a realidade, onde há ordem, a hierarquia, onde há hierarquia, a funcionalidade, onde a funcionalidade, a finalidade, e onde a finalidade é a última, ou seja, contemplar e amar a Deus acima de todas as coisas, aí sucede aquilo que os éticos aristotélico-tomistas chamam de felicidade. É a posse habitual neste mundo dos bens queridos, retamente ordenados pela inteligência, né? Outra coisa que sucede nesse momento ainda de pequena soberba inicial, a pessoa vai tendo uns benzinhos, né? Ter pena dos pecados alheios, mas não a verdadeira compaixão. É uma pena análoga à do fariseu que olha para o publicano, né? Na missa de domingo, que foi passado, né? Ou seja, ainda bem que eu não sou como esse aí. Esse aí é fornicador, mentiroso, trapaceiro, né? Essa pena soberba, que é típica de quem está começando esta caminhada espiritual, Santa Teresa diz que acontece necessariamente. É claro que às vezes tem uma mãozinha, né, do inimigo da nossa salvação, mas muitas vezes acontece, porque quem está começando a contemplar a luz tem que passar por uma pedagogia luminosa, análoga a que Platão ensina no livro 7º da sua República, que é o mito da caverna, ou seja, a pessoa está lá na caverna, quando ela começa a sair, a luz quase que a cega, ela tem que passar por uma pedagogia da luz para poder enxergar a realidade com maior clareza, né? O conselho que Santa Teresa d'Ávila dá nesta fase é, primeiro, que maravilha, procurar um mestre, né? No caso católico, um bom confessor, mas pode ser um mestre até leigo. O mestre inteligente, instruído e prudente, palavras de Santa Teresa, né? Ou seja, inteligente, aqui não é inteligência do original, do cara que está buscando a originalidade, dar uma opinião extravagante no meio de uma massa de ignaros e se acha um Aristóteles redivivo. Não, não é disto que se trata. Aqui é a inteligência dos princípios da ação humana, esse faro do bem que está no coração do homem, né? Inclusive dos mais depravados e deturpados, que querem o bem para si mesmos, ainda que seja no plano físico. Então, buscar um mestre inteligente, tem a inteligência dos princípios, ser douto, ou seja, conheça as Sagradas Escrituras, tem uma boa formação filosófica, e prudente. A prudência é auriga virtutum, é a cocheira de todas as virtudes, a que mantém as outras juntas. E Santa Teresa aqui, ela mostra que já o livro foi escrito, este livro da vida, ela já era uma mulher próxima, chegada aos 50 anos, já era experiente, senão não escreveria, ela já tinha cumprido as 4 etapas, então ela já, aqui é um ensinamento não teórico, é teórico prático. Então, alguns quietistas diziam, não, esse mestre tem que ser um santo, tem que ter vida de oração. E o que a Santa Teresa d'Ávila diz? Não, senhor, a sabedoria prática sempre é útil, né? E se o mestre não tiver esse grau de santidade que eu estou buscando, ele vendo a minha busca vai querer buscar também. Olha que Santa Teresa é a mestra do bom senso, jogava xadrez, né? Santa Teresa jogava xadrez, né? Ajedrez, né? Então, hoje em dia, muitas vezes é um risco, às vezes a pessoa começa a ter uma vida espiritual que é assim, e qualquer coisa que não seja perfeitíssima de alguém que vai ser o seu mestre, ela já, na situação soberba da alma, já renega. Que burrice, né? Um sábio é sempre útil. Palavras de Santa Teresa d'Ávila, e não de Sidney Silveira, né? Então, se o mestre não for perfeitão, né, ainda assim vai iluminar algum caminho, né? E se ele vir a minha busca, ele vai se afervorar. Ele me ilumina e eu o afervoro. É isto, tá? Segundo modo de oração, já não é mais a água colhida no poço, ou melhor, é colhida, mas não mais manualmente, sim por meio de uma espécie de engenhoca, né? A nora e el alcatruz, que é um vasinho em que se põe água.
esta é a oração de quietude. E o que ela diz? A inteligência e a memória, neste grau de oração, começam a sossegar os seus ímpetos. Para quê? Para que alguém sossega os seus ímpetos? Para a vontade de atuar com maior força e ordem. No primeiro grau de oração, a vontade era frágil. Aqui ela começa a tornar-se forte. E aqui outra frasezinha, by Sidão, só o amor dá força à vontade. Esta vai estar lá no livro de Provérbios do Abismo. E é muito verdade isto, né? Fora do amor, a verdade é sempre pusilânime. Então, a inteligência e a memória começam a sossegar. Por isso que é a oração de quietude. E por que a memória? A memória convém que nós, de alguma maneira, a controlemos. Né? Certas lembranças de coisas passadas mais, é melhor que nós as esqueçamos. Né? A rememoração de pecados graves, por exemplo, é um convite para que os repitamos, etc. Depois eu vou dizer o que acontece lá no último grau com a memória. Né? A inteligência atua com maior sutileza, diz Santa Teresa d'Ávila. E olha o que ela diz. Entendendo mais coisas com menos raciocínios. Ou seja, cresce a visão contemplativa do real. A pessoa confusa pensa muito, conclui pouco e mal. A pessoa que já melhorou o padrão de contemplação da sua inteligência, com poucas evidências já conclui retamente. Já diz o ditado, para o bom entendedor, meia palavra basta. Então, aqui a inteligência torna-se mais sutil nesse segundo grau de oração. E ela diz aqui, é representativo de quem está tirando mais água do poço do que no primeiro grau. No primeiro, a inteligência tropeça nas emoções. Outra coisa que sucede na oração de quietude, deleites. A alma começa a sentir-se como num jardim de flores odoríferas, ainda não completamente desabrochadas, mas já vem um aroma, né? Um aroma agradável. Então, um deleite, esse deleite que não é o fim da vida espiritual. Neste momento, aqui ela diz que a grande tentação é a pessoa confundir esse deleite com a finalidade da vida espiritual. A vida espiritual tem como finalidade contemplar e amar a Deus, ainda que seja na dor, fora do deleite. Quantos mártires aí nos deram esta prova, né? Aqui ela diz, há esse perigo de confundir o deleite com a verdadeira fruição espiritual de Deus que está para além da instância sensitiva. Então, aqui a pessoa vai começando a vencer-se a si mesma. Ela melhorou o padrão de oração, os seus pedidos são mais puros, a sua vontade está mais focada no que é para fazer, a sua inteligência está mais sutilmente percebendo as coisas, está tudo mais rico. E ela precisa cada vez menos do que é exterior. Né? Vimos aqui que o modismo, todos esses vícios do homem pós-moderno o levam a perder-se em exterioridade. Quanto mais a pessoa se interioriza, menos ela procura a opinião dos outros, a respeito de si mesma, ela está mais centrada. Né? E aqui Santa Teresa diz que o silêncio intelectual é a quietude. Né? Ou seja, não vou ficar divagando. Né? A divagação mental é um vício. Então, aqui é silêncio. E nós vamos ver que no último grau da oração, o silêncio é absoluto. Na via unitiva, eu vou conversar o que para Deus? Eu vou só fruí-lo e contemplá-lo e amá-lo e louvá-lo. Não há mais esse ímpeto intelectual. E ela diz, o demônio neste estado suscita muitos deleites. Ele começa a incrementar os deleites para que a alma não progrida mais. Isto também, a pessoa que vai tendo vida espiritual percebe. O demônio é capaz de fazer-nos alguns bens tópicos para tirar-nos da possibilidade dos bens utópicos, no sentido que estão para além de todos os lugares. Então, o demônio é capaz de fazer a bondade com suma maldade. Ele é capaz de mentir com a verdade, alterando o DNA da sua estrutura verdadeira numa determinada ordem de coisas. Então, isso aqui serve para tudo. Para a percepção da política, da moral. Tenhamos muito cuidado com o que aparece ou com o que parece ser uma evidência, quando, na verdade, o sentido profundo está por baixo. Eu disse agora, eu postei no meu Facebook um texto sobre o acontecimento recente em Paris, que foi essa profanação da Santa Ceia na abertura da Olimpíada. E houve um apagão subsequente, né? E ali, alguns não atentaram,
De fato, houve, digamos assim, nesse escárnio das coisas católicas, puseram as mulheres fazendo vezes de Marias Antonietas com a cabeça decapitada na mão. Mas o sentido profundo não era aludir a Maria Antonieta, e sim a São Dionísio de Paris, o primeiro padroeiro da França, que foi decapitado, o santo cefalófaro, aquele que andou com a sua própria cabeça na mão. Ele foi decapitado e andou 6 quilômetros exortando os fiéis a se arrependerem. Um santaço, São Dionísio. Essa tradição piedosa nos diz isso. E ele foi decapitado onde? Em Montmartre. Exatamente onde, com o apagão, foi o único lugar que ficou iluminado em Paris. Se isto não é uma epifania de Deus mostrando que no meio das trevas não devemos esquecer que a luz dele brilhará, né? Porque não foi só a dicotomia trevas-luz. O que ficou iluminado foi o lugar onde o santo que estava sendo escarnecido foi decapitado, né? Foi pouca coisa não, né? Enquanto a malícia humana se esforça para gerar planos extraordinários, né? Para criar símbolos que vão nos fazer cair, né? A epifania divina, com simplicidade máxima, nos leva à luz para uma espécie de clara visão da realidade. Terceiro modo, então, a tentação nesse momento, o demônio vai aumentando os deleites, é achar que esses deleites constituem a vida espiritual. Terceiro modo, que eu chamo de experiência, é os que colhem a água no rio ou no arroio, né? E aqui Santa Teresa mostra o seu talento literário por meio de vários paradoxos. Eu só anotei alguns. Desatino glorioso, né? Loucura celestial, saboroso desassossego, né? Desassossego, em tese, não é uma coisa saborosa, perder o sossego interior, mas aqui é o desassossego. Por que é um saboroso desassossego? A alma começa a contemplar mais a Deus e se desassossega por não ser tão boa quanto Deus quer que ela seja. Então aqui, se no grau de quietude as faculdades se aquietam, aqui elas adormecem. E é o que Santa Teresa dava. Eu estou aqui arrepiado, não vou aqui tirar aqui minha roupa para mostrar, né? Ela chama de torpor de amor, né? A pessoa está entorpecida por amor, com amor e no amor. Então as faculdades adormecem, a imaginação diminui, a memória ela se torna menos, digamos assim, afoita com relação às... Porque a memória pode rememorar, ou seja, lembrar-se voluntariamente. Eu já não quero lembrar de nada, eu quero viver o presente, né? No céu, aliás, parêntese, aqueles que lá chegarem por uma graça divina e chegarem a um estado glorioso, eles, contemplando o máximo bem, eles não vão ter vontade de fazer mais nada. Vão estar arrojados no presente verdadeiro, que é o presente divino, e não multiplicados nesse presente agônico de quem não contempla o transcendente absoluto que é Deus. Então, glorioso desatino, saboroso desassossego, torpor de amor. E aqui, Santa Teresa nos dá a entender, que eu traduzo com palavras silverianas, é que há uma crescente unidade entre conhecer, lembrar e amar, né? Ou seja, a minha memória já não atrapalha o conhecimento, que ela pode atrapalhar. A lembrança de erros ou de coisas que nos apaixonaram pode nos desviar o foco da inteligência, nos fazer perder. Então, a pessoa vai ganhando aqui um sentido de unidade muito maior interna, entre querer, sentir e obrar, por exemplo, entre conhecer, lembrar e amar. E a memória está muito presente, a memória e a imaginação. Santa Teresa considera muito, com muita propriedade esses dois sentidos interiores da alma, né? A imaginação e a memória trabalham com a mesma imagem, mas sob, digamos assim, em vetores distintos. Aqui, o que ela diz com todas as letras é que a pessoa que já está se desapegando do mundo, mas sobretudo de si mesma, que o desapego primeiro é de si mesmo, minhas ideias, minhas vontadezinhas, né? Eu quero é amar, né? Mas para amar bem eu tenho que me desapegar daquilo que em mim me atrapalha, digamos assim, no meu ímpeto em querer ser eu mesmo, né? O meu eu profundo. E ela diz, aqui a alma chega a um estado de ter pouca estima pela sua própria honra. Que beleza, né? Antes, ela está tão preocupada com a opinião dos outros. Como é que os outros rezam? Como é que os outros fazem isso? Fazem aquilo? Aqui,
já contemplando melhor a Deus, tô nem aí para o que vai dizer fulano. A autonomia interior é muito maior, a liberdade interior é muito maior, porque quem está preocupado com a opinião alheia e com a sua própria honra é escravo desta preocupação, né? Então aqui a alma começa a libertar-se, né? E outra coisa que ela diz textualmente, um golinho d'água, é que a vontade aqui consente com as graças recebidas. Outro ato da vontade, consentimento. Já falei de alguns, escolha, né? Intenção. O consentimento, nós sabemos, nós católicos, podemos ter grandes tentações, mas se não dermos o nosso consentimento, não teremos pecado naquela tentação. Consentimento é ato da vontade, consentir. Então, aqui a vontade, ela está proativamente consentindo, enxergando as graças divinas e consentindo para com a obra dessa graça na própria alma, né? E ela diz, o intelecto e a memória libertam-se. Para quê? Para praticar a caridade. Quem está muito apaixonado pelo próprio passado, não tem tempo para contemplar o próximo. Quem está muito olhando para si mesmo, né, não tem tempo para fazer caridade nenhuma. Então, é preciso despojar-se de si mesmo para chegar ao fundo de si mesmo. Esta é a vida espiritual, né? Então, se nós fizermos isto, né, Deus nos dará a graça para suportarmos os maiores males do mundo, ainda que o mundo se desfaça. Tem a guerra da Ucrânia, de Israel, da Venezuela, a alma estará em paz, né? A fortaleza, diz-nos Santo Tomás, é, entre outras coisas, a capacidade de sofrer os males sem ser vencido pela tristeza. O forte, ele fica triste, mas a tristeza não o derrota, né? Ficar triste por tempo indeterminado na perspectiva espiritual é moral, é imoral, né? A Deus, o sangue está correndo nas veias, não há mal que possa ser maior do que o bem no qual ele próprio inere, né? O mal da cárie é o mal que só se dá no dente, sem o dente não há o mal da cárie, né? Na vida espiritual é a mesma coisa. Então, o intelecto está mais sutil ainda e a memória mais focada ainda libertam-se para praticar a caridade. Portanto, aqui, vida ativa e contemplativa estão simultaneamente, digamos assim, desenvolvendo-se. E Santa Teresa chega a dizer, com certa ousadia teológica, que ali é como se a pessoa fosse Marta e Maria ao mesmo tempo. Ela tem as preocupações práticas, mas não... Ela escolheu a melhor parte, mas também faz a pior, né? Porque se só escolhermos a melhor, não era o caso da parábola de Jesus, mas em circunstâncias objetivas da nossa vida ordinária, né? Nós não podemos esquecer aqueles que dependem de nós em algum sentido, a pretexto de estarmos rezando ou contemplando a Deus. Santo Tomás diz, missa de domingo, preceito, suma teológica. Uma pessoa passa mal no seu caminho até a igreja. Você vai cumprir o preceito ou vai ajudá-la? Ajudá-la. Ajudá-la, né? Senão, a religião seria para quê? Para nós sermos indiferentes à dor do nosso próximo? Pelo amor de Deus. Então, Deus não nos deu a fé para que joguemos a nossa inteligência no vaso sanitário, por favor, né? Então, vida ativa e contemplativa neste terceiro grau de oração. E ela diz uma frase maravilhosa. Não querer a Deus, a alma percebe nesse estado que não querer a Deus é o mesmo que nada querer. Olha que coisa profunda, né? O único genuíno querer é o querer voltado para o bem máximo. Todos os demais quereres são mais ou menos precários, todos os demais quereres são mais ou menos desordenados, todos os demais quereres podem levar-nos a buracos, às vezes a becos sem saída. Então, não querer a Deus é a mesma coisa que nada querer, ou seja, não saber querer. É como se a vontade estivesse sem nenhuma bússola, né? A pessoa que não tem a Deus no seu horizonte multiplica quereres medíocres. Ela é vencida pelas suas próprias vontadezinhas, né? As suas próprias derrotazinhas, suas aspiraçõezinhas cotidianas, né? Se transformam no impedimento de que para que elas enxerguem tudo da melhor maneira possível. A memória e a imaginação, neste terceiro grau, podem, adverte Santa Teresa d'Ávila, atrapalhar a contemplação.
O que é contemplação, meus caros? Magister Dixit, diz Santo Tomás, contemplar é ver. Mas que tipo de ver é este? É uma visão seguida de assombro. É uma visão intelectual. Né? Contemplar é ver conhecendo. Né? Não é um mero ver sensitivo. Então, neste estado aqui em que a alma já está desapegando-se das coisas, ainda que ela tem que tomar muito cuidado, porque a sua contemplação, esta visão da causa no efeito, pode ser atrapalhada pela memória e pela imaginação. Seja porque ela ainda não venceu as suas próprias dificuldades, seja, né, com a mãozinha, né, daqueles anjos caídos. Né? E aí diz uma frase também que tem muito de psicologia, Santa Teresa. Se a memória se mantém solta, precipita-nos e cansa-nos. Olha só, vou ficar lembrando, tem gente que divaga, né? Vai aqui, vou botar no YouTube uma música da minha época, da juventude. Eu mesmo caio nisso, dessa bobagem, nós também somos humanos. Mas o perigo é isto virar um vício mental. Né? Quem fica pensando muito no passado fica cansado, dá uma estafa psíquica. Né? Então, aqui o interesse é libertar-se de si mesmo para amar e amar hierarquicamente as coisas, ou seja, tendo a Deus como o amor primeiro. Né? Então, continuemos, né? Para eu não me perder. Eu anotei que são muitas coisas. Por fim, quarto modo de oração, o dos perfeitos, é das pessoas que colhem a água da chuva. Né? Aqui a oração tem quase nenhum esforço e máximo grau de produtividade. Mas aqui, diferentemente nos outros 3 estados, onde a pessoa colhe a água para ela própria regar o seu jardim, quem rega o seu jardim é Deus. Ela já se libertou de si, de todos os seus principais defeitos. Né? Ela se abriu ao influxo do alto e Santa Teresa usa uma imagem, que é a seguinte frase: é como se Deus pegasse a água da graça e enfiasse na garganta da alma. Né? Que bonito. Aqui, já a contemplação é muito superior. O autodomínio é muito mais efetivo. E aqui, se no princípio, no segundo grau, no primeiro grau de oração, vocês lembram aqui, é uma confusão tremenda, um esforço para fazer uma sese. No segundo grau é a quietude, já vão sossegando as faculdades. No terceiro grau, foi o que eu mencionei agora, já é uma espécie de apagamento das faculdades, aquelas se anulam. Não tem sentido mais. Todas as potências, é um amplexo unitivo com Deus, espiritual. Não tem sentido pensar em nada. Não tem sentido querer nada. E se porventura é uma minoria das pessoas que chega a este estado, é por culpa das próprias pessoas. Né? O padre Reginaldo Garrigou Lagrange tem um livro, As 3 Idades da Vida Interior, em que ele diz que a via purgativa, a via que vai desde a purgação até a união com Deus, né? Purgação, iluminação e união, é uma via para todos, e não só para uma determinada casta de eleitos. Aqueles que não chegam lá por culpa pessoal. São derrotados por si mesmos no caminho das suas vidas. E muitas vezes vão chegar lá na hora da morte, vão ter a clara visão da desgraça em que viveram, e se forem católicos terão, né, e se Deus lhes der esta oportunidade, os sacerdotes para receberem os sacramentos finais. Ontem eu fui visitar o nosso querido professor Sérgio Pachá, que está melhorando, a situação é difícil, mas ele está melhorando, estava no hospital, já falante, né, rimos um bocado, e rimos particularmente quando trocamos impressões sobre a vida do Chalaça, que foi o companheiro de esbórnia do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Mas um homem que no final da vida teve o confessor ao seu lado, e a última frase registrada pelo seu filho da sua vida foi: Padre, amei demais as mulheres e o dinheiro. Ele reconheceu e pediu perdão a Deus. Né? Então, a vida espiritual ela implica a autopercepção inteligente, né, de si mesmo e de tudo mais. Aqui é Deus quem age na alma, segundo Santa Teresa. E ela faz várias observações. Por exemplo, quem não chegou a esse quarto estado não
consegue ter a plena compreensão do que eu estou dizendo, né? Há pessoas que chegaram ao terceiro, ao segundo, né? Porque aqui a ação da alma é nenhuma, não é mais só um sossego da quietude, nem o super sossego, né, de uma espécie de apagamento. Aqui o apagamento é um apagamento, mas é muito maior, é absoluto. Então, é aqui que acontecem arroubos, né? Suspensões, termos de Santa Teresa, arrebatamentos, elevação do espírito, enlevo e um monte de outras coisas. E ela diz o seguinte: todas essas coisas são modos de êxtase. A alma que chega ao êxtase, que é o amor oblativo, de sacrifício. Ela se entrega totalmente ao amado, que é Deus. Êxtase é uma palavra grega que significa sair de si. Só aqui a pessoa ama verdadeiramente. Todos os demais amores, a palavra amor em todos os demais casos são uma profanação do conceito. A palavra está lá, o conceito é outro. Só quando a alma se liberta de si mesma, ela ama verdadeiramente, e ela só se liberta completamente de si mesma quando ela recebe essa graça especial e, já estando aberta a ela, Deus age. E aqui, se antes ela falou que não querer a Deus é como não querer nada, aqui ela usa um outro paradoxo. A alma neste estado contemplativo, para ela, o que acontece é um não entender entendendo. Né? Se antes ela já entendia mais com menos raciocínio, aqui ela não entende nada entendendo tudo. É como se fosse uma intuição. O ser humano não tem a intuição direta dos inteligíveis. Quem tem isso são os anjos. Os anjos. O nosso modo próprio de conhecer a realidade é por abstração conceitual das notas individuantes da matéria. Eu conheço as coisas a partir do que os sentidos me apresentam, eu abstraio das suas notas distintivas percebidas pelos sentidos, o conceito. Aqui já é como se nós fôssemos anjos. São Paulo, aliás, nos diz isso numa das suas encíclicas, das suas epístolas, perdão. Seremos como anjos, né? Mas aqui não se trata ainda da outra vida, e sim uma espécie de capacidade semi-intuitiva ainda nesta vida. É um preâmbulo, é uma espécie de previsão do céu, né? E ela chama inébrio total, né? A pessoa que está completamente inebriada, bêbada de Deus, o mundo já não... Se antes ela já estava se desapegando da própria honra, aqui não há a menor importância. Inclusive, ela nesse estado é capaz do verdadeiro martírio, se assim perceber que a circunstância o exige, for chamada a dar este testemunho. Porque o martírio não é só sofrer a morte cruel por causa da fé, é sofrer aceitando-a, né? O odium fidei é a causa formal do martírio. Alguém que morra, né, que seja morto, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, eu não vou citar nomes de religião aqui, mas de uma religião X, mate a mim que sou católico. Mas não por ser católico, e sim porque não gosta de Santo Tomás de Aquino, né? Ou porque não gosta de Aristóteles. Não sou mártir, né? O martírio pressupõe que o que causou a morte foi o ódio à fé, e esse ódio tem um modo próprio. Então aqui, inébrio total, né? Se Deus me chamar, eu vou. Né? É como Cristo adverte aqueles que estavam, seus discípulos, na barca, estavam preocupados com a tempestade. Aqui já não me preocupo. E se naufragar? Tá bom. É melhor morrer com Deus do que viver sem Ele. Né? É mais ou menos isso. E ela diz aqui que a alma é invadida, como que tomada de imensa ternura, né? Ou seja, a ternura é, digamos assim, o modo sublime do amor, né? A ternura é olhar para os outros com compaixão naquilo que eles têm de fragilidade, com admiração naquilo que eles têm de coisas boas, assim, um movimento benevolente da alma, né? E também beneficente. Eu quero o bem e farei o bem se a oportunidade aparecer. E aqui ela diz, bom, não se pense que nesta vida, mesmo nesse 4º grau de oração, vai ser tudo bem bom. A pessoa tem a clara visão da sua própria indignidade, né? O que é terrível. A maioria de nós aqui é neurótica, mente para si mesmo, porque não suporta, né,
a ideia de que não agiu bem nisso ou naquilo. Nós temos o vício, né, de pré-desculparmos-nos de tudo, né? Aqui a alma vê a própria desgraça que ela é. Então ela diz, é uma dor, mas eu quero morrer nesta dor, né? Porque esta dor está envolta no amor. Frase de Santa Teresa, né? Se antes era um torpor de amor, agora é uma dor envolta no amor. O amor divino, né? Então, assim, é melhor ter dor amando a Deus do que ter gozos não amando a Deus e amando todas as coisas de maneira mais ou menos torta. Então, que o sentimento que vem de quem vê a própria indignidade, a quem vê a própria indignidade e vê o amor divino, Deus me tirou desta miséria, eu não mereço nada, gratidão, né? A gratidão é um ato da vontade, né? Estou grato, eu reconheço o benefício que recebi, né? É um sentimento fortíssimo, né? Não é gratiluz, essas coisinhas aí, né? É gratidão efetiva, né? Inclusive eu quero. A gratidão implica alguns elementos da gratidão. Há um vídeo meu no YouTube que eu falo de todos os pilares da gratidão. Um deles é retribuir na medida do possível. Ora, quando aquele que nos fez um bem é muito superior a nós, de maneira tal que não tem como eu retribuir na mesma medida, né, eu vou retribuir da maneira que eu puder. Dizia o Alexandre de Dumas, né? Há certos favores que só podem ser pagos com a ingratidão, né? É óbvio que é uma frase retórica, literária, mas aqui há sim um reconhecimento de que a única maneira pela qual eu posso retribuir é seguindo os mandamentos, né? Tendo a Deus no meu horizonte, etc, etc. E aqui com a liberdade, não pensemos que isso tudo, a alma chega no estado de simplicidade, segundo Santa Teresa. Às vezes, mesmo não estando em estado de oração, ela está orando, pode estar lavando a louça, mas é como se Deus estivesse presente para ela ali de uma maneira inequívoca, né? Então, a alma desconfia de si, até mesmo nesse estado, diz o ditado, quem muito sobe, pode cair do alto. Né? Então, aqui a alma desconfia de si mais ainda. É a desconfiança dos santos. Os santos são aqueles que têm a menor autoconfiança. Eles não confiam nada em si mesmos e confiam plena e cegamente em Deus, né? E aqui começam as coisas que eu trouxe para ler, que ela diz que sucediam no seu corpo. Ora, nós somos um sínolo, uma unidade substancial composta de matéria e forma, ou seja, corpo e alma. Todos os estados da alma são somatizados. Estou falando de psicologia, né? Ou seja, na alegria, na tristeza, no medo, né? Tudo que acontece na minha alma alcança o meu corpo por uma espécie de espraiar-se metafísico. Então, aqui ela tinha, nesses êxtases, primeiro, esfriamento do corpo. Ela parecia uma morta, né? Inclusive, hoje houve uma ocasião em que os seus parentes achavam que ela tinha morrido, né? O corpo esfria. Por quê? Como as atividades somáticas diminuíram, a alma já quase não opera, é Deus quem opera nela, o corpo sofre este padecer amoroso. Então, um esfriamento do corpo, às vezes seguido de desmaios, né? É o temor envolto no amor que eu disse. Um pesar de ainda estar apegado à terra e às coisas, né? É doloroso. Eu estou contemplando a Deus, estou me sentindo tão amada por Ele, mas eu ainda estou aqui. É o santo desejo de morrer, né? Não há uma oração? Vinde, Senhor Jesus? Um santo desejo de morrer. Não tem nada a ver com suicídio isso, né? Que Deus me leve, né? Me leve para vós, né? Estar convosco é melhor do que estar eu sozinho comigo mesmo. Agonia contente, outra paradoxo. A alma agoniza de dor, mas com pleno contentamento. Então, o caminho da vida espiritual é o caminho do temor ao amor. É um caminho difícil, né? No início, os temores são equivocados. Ter medo é algo connatural à nossa condição humana. Diz Santo Tomás, timor est de futuro malo. O medo é de um mal futuro, do plano psicológico. Algo se apresenta como um mal, futuro próximo. Ninguém teme o que vai acontecer daqui a 400 anos. Esse mal é de difícil derrota.
Se fosse fácil, eu não temeria. Por aí você vai. O medo, ele é uma emoção da alma, uma paixão da alma. Agora, o medo continuado por motivo fútil é patológico. Pode ser uma espécie de pânico. Aqui, o que acontece é que há o medo de desagradar a Deus, ainda continua, o que não acontecerá no céu, segundo a boa teologia. No céu não há possibilidade de pecado, logo não há medo. Então, é uma plena efusão de amor intemerato, digamos assim. Aqui ainda há um medo, e esse medo nos dá uma certa agonia. E aqui ela diz o seguinte: se eu estava antes, se a pessoa estava antes apaziguando os seus sentidos, se ela botou um freio à sua imaginação, se ela deu um vetor à sua memória, aqui a imaginação nada mais lhe representa. Ora, pensemos na etapa da nossa vida em que nós começamos a rezar lá atrás. Às vezes nos valemos de imagens físicas, inclusive para meditação. Aqui a alma não precisa de nenhuma imagem física. A imaginação está zerada. O intelecto compreende por si com a graça divina, né? Não, nada compreende por si, e a vontade nada quer. Ou seja, a memória não trabalha, nem a vontade, nem a inteligência. A pessoa fez uma imersão na realidade divina e com o conseguinte estado físico de torpor. Perda quase completa do pulso. Isso aqui está descrito neste livro da vida. Tá? Esquecimento dos próprios pecados pelo anseio de ver apenas a Deus. Que maravilha! Numa situação contemplativa, a pessoa não tem mais tempo de lembrar das bobagens que fez. Está na verdadeira fruição daquele bem. Então, ela está concentrada no presente melhor que pode haver, porque é aquele em que ela atualizou. O melhor que ela pode atualizar com a ajuda de Deus. Se antes ali, no estado que eu mencionei aqui, para situar-nos, né, do homem pós-moderno que vive num presente equivocado, num agora que é um buraco, este agora aqui é um agora transcendente. Ele leva a pessoa, inclusive, a esquecer do que ela fez. Inclusive, há alguns teólogos sérios, escolásticos, que dizem que no céu não teremos tempo de fazer outra coisa, teremos tempo de indagar a respeito do mistério que ainda haverá, porque não elucidaremos a Deus com o nosso intelecto nem no estado de glória, mas não teremos tempo para ficar perdendo com bobagem. Né? Quando nós passamos de um estado moral a outro, superar-se é isso, é não olhar para trás, olhar para frente. Então aqui, nada de ficar lembrando dos pecados. Ainda que a alma quisesse, ela não conseguiria. Então aqui, o paradoxo que ela usa é um querer não querer. Olha só, se ela antes disse que não querer a Deus é o mesmo que nada querer, aqui é um querer não querer. Eu quero não querer nada. É isso que ela está dizendo. Está tão bom amar a Deus e sentir-se amado para Ele, que ainda que por uma espécie de queda pequena eu quisesse qualquer outra coisa, eu quero não querer. Eu peço a Deus para não querer nada que não seja Ele próprio. Santo Tomás de Aquino, num momento extraordinário da sua vida, isso está lá, né, todas as suas biografias, um irmão de fé viu, Santo Tomás era silencioso, ficava horas diante do crucifixo, e o irmão ouviu uma voz que vinha do crucifixo e dizia: Frei Tomás, falaste bem de mim, pede agora o que quiseres. E Tomás, o santo doutor dos doutores, disse: Nada quero, Senhor, senão a ti. É um querer não querer, não quero nada. Entrega total, êxtase absoluto, sentido superior da vida. Não importa agora a política, a desgraça familiar, nada, nada. Autossuperação com a graça de Deus. Um querer não querer. E ela dá a entender que ali tem-se, nesse estado, uma certa visão panorâmica da criação. Quanto mais eu enxergo as coisas do alto, melhor as enxergo. Eu estou numa perspectiva superior. E tem mais ainda, antes de acabar. Vergonha por ver-se tal qual é, pois Deus lhe mostra a miséria de onde a tirou. Porque não estamos no céu ainda, né? Para não lhe dar a soberba, né? Então Deus está vendo muito, né? Olha que desgraça que isso é, né?
Anula-se, se no anterior estágio a vontade consentia com as graças, aqui anula-se o consentimento. Ela não consegue, ela nem tem forças para evitar amar a Deus. Ela nem consegue dar o seu consentimento, ela está imersa em Deus. Ou seja, a vontade é arrebatada. Já não é mais, não sou mais eu que quero. Eu já não sei nem mais o que quero, ou talvez só saiba que quero estar nesta beleza que é a contemplação, tanto quanto Deus queira nos dar, dele próprio, nesta vida ainda. E consequência desse estado, o que a alma chegada nesse estado superior tem, é tomada, melhor dizendo, por um espírito de serviço. Amar é servir. Eu quero servir a quem eu amo. Se é a Deus que eu amo, é a Ele que eu vou querer servir. Então, advém um espírito de serviço. Tudo mais parece mais ou menos supérfluo. Já disseram que a vida espiritual consiste na atenção amorosa. Todo distraído tem um prejuízo para a sua própria vida espiritual. Quem está distraído do que é, do que faz, do que pensa, do que sente, é infeliz ainda que pense ser feliz. Aqui, o que acontece neste arrebatamento amoroso total é como se a pessoa estivesse se autoaniquilando. Né? Esta é a imagem. Né? Então, espírito de serviço, né? Só importa amar a Deus. E ela relata que todas as vezes que ela foi arrebatada, ao voltar, que horror! Primeiro, 3 ou 4 dias de prostração física que ela tinha. Né? Segundo, ela via as pessoas tão preocupadas com as suas coisinhas medíocres, era uma volta horrorosa, no sentido que peso, dificultoso retorno ao estado, entre aspas, carnal. E ela diz, aqui a alma ri de si mesma, que ela também ainda há pouco estava nesse estado, e ri de tudo mais. Nada, eu me preocupava com isso. Que desgraça, né? Que idiota que eu era, né? E por fim, levitação. Pois muito bem, meus caros, né? Santa Teresa teve incontáveis êxtases levitativos na presença de várias pessoas, né? Tanto das suas irmãs do convento, como em missas públicas, na presença de pessoas da corte espanhola, na presença de grandes filósofos e teólogos como o grande Domingo Banhes, um dos maiores tomistas da escolástica de Salamanca, que a certa altura foi confessor de Santa Teresa d'Ávila e se propôs revisar alguns dos seus textos. Né? Um homem extraordinário. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, levitou um dia recebendo a comunhão de São João da Cruz. Né? Foram várias levitações. E aqui tem um estado, tem coisas engraçadas que ela diz, que ela relata alguns desses acontecimentos. Então vamos ouvir Santa Teresa. Com a boca seca. Isto acontece, ou seja, a levitação, de maneira tão forte que muitas vezes tentei resistir, empregando todas as minhas forças, especialmente em situações públicas e também estando a sós, pois temia ser enganada. A sós podia ser uma trama do demônio. Algumas vezes eu conseguia, mas com grande prostração, como quem combateu um forte gigante ficando depois exausta. Outras eu não o podia. A alma era arrebatada e quase sempre levava a cabeça atrás de si, sem que eu pudesse controlar, havendo ocasiões em que o corpo inteiro ficava suspenso do chão. Isto ocorreu poucas vezes, aí depois tem uma nota explicativa, até esse momento que ela escreveu. Como certa feita em que estávamos juntas no coro, ou seja, indo comungar na missa, estava eu ajoelhada e fiquei muito pesarosa, pois parecia uma coisa muito extraordinária que logo haveria de chamar muita atenção. Ela sentiu que ia começar a levitação. Assim mandei que as monjas, pois isso se passou depois que assumiu o ofício de priora, não revelassem. Ou seja, algumas vezes ela pedia para as monjas assegurarem no chão, para não chamar atenção, porque no estado em que o amor é profundo, a alma é tomada por um espírito de discrição interior. Fora do amor, tudo são indiscrições. Não pensemos que é a troco de nada as pessoas exibirem as suas vergonhas de público. São pessoas que amam mal pouco.
Quanto melhor e mais uma pessoa ama, mais ela é discreta. Esse amor traz consigo um segredo. Então, há uma descrição profunda. Outras vezes, ao perceber que o Senhor ia fazer isso, e numa delas, na presença de importantes senhoras, pois era a festa da vocação durante um sermão, eu me estendia no chão e as irmãs me rodeavam para segurar o meu corpo, mas isso não passava despercebido. Supliquei muito ao Senhor que não quisesse mais me conceder graças que tivessem mostras exteriores, porque eu estava cansada de andar com tanta cautela, podendo Sua Majestade conceder-me esse favor sem que os outros o percebessem. Parece que ele, pela sua bondade, dignou-se de ouvir-me, porque até agora isto não voltou a acontecer. É verdade que faz pouco tempo. Nota, ela escreve isso no final de 1565. Adiante voltou a ter êxtase, arroubos e levitações. Vejam-se, por exemplo, no livro das Relações. Êxtase em Salamanca, que é esse diante de São João da Cruz. Né? Ou seja, Deus faz o que quer, não o que nós queremos. Né? Ela levitou muitas vezes ainda, depois deste momento em que estava a escrever este texto. Parecia-me, quando eu ia resistir, que se erguiam sob os meus pés forças tão grandes que não sei como explicar, forças muito mais impetuosas do que as presentes em outras coisas do espírito. Eu ficava em pedaços, porque grande é a luta e pouco o seu proveito, pois quando o Senhor quer, nada se opõe ao seu querer. Há ocasiões em que ele se contenta em nos mostrar que deseja nos conceder certa graça e que não faltará. Se resistimos por humildade, ele produzirá os mesmos efeitos que produziria caso o consentíssemos. São grandes os efeitos, um deles é a demonstração do seu grande poder. Então, várias vezes, Santa Teresa, que fez este caminho, teve eventos de levitação. E aqui, antes que alguém, não vós aqui que sois católicos, alguém que vir este vídeo e que porventura esteja fora da fé e se ache um cientista, se ache imbuído de um espírito anti-supersticioso, antes que se manifeste, ou ainda que seja de si para si em cogitações interiores, dizendo isto é uma superstição, saiba esta pessoa arquetípica e imaginária que aquilo que se chama ciência moderna começa com várias visões que são oriundas do ocultismo desses cientistas. O meu amigo Antônio Anguete, ele é um professor católico de Minas Gerais, um físico, um engenheiro, eletricista. Ele estuda profundamente o momento da modernidade em que a ciência começa a ser parida nos moldes em que hoje nós a concebemos, e é impressionante a correlação que há entre esta ciência nascente e ocultismo, cabala e todos os tipos de superstições. A fé é virtude teologal infusa. A superstição, olha só, se a pessoa não tem a Deus no seu horizonte, tudo para ela são superstições. Quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa, ainda que seja a coisa mais estúpida. Então, se porventura houver alguém aí que assista este vídeo e pense que se trata aqui de superstições, primeiro, saiba que este relato ele foi documentado e houve vários testemunhos e homens de grande seriedade, como, por exemplo, este grande filósofo Domingo Banes, mas foram vários eventos. Então, comecei por dizer do desencontro do homem pós-moderno consigo mesmo, trouxe aqui Santa Teresa para mostrar que a maneira de nós nos reencontrarmos é pela vida espiritual, e aqui a consequência disso é uma vida psíquica com muito maior equilíbrio. Se a pessoa enxerga, se ela hierarquiza os seus amores, ela hierarquiza os seus temores. Se ela começa a amar o que verdadeiramente tem mais valor, ela, primeiro, enxerga o valor real que as coisas têm, ela deixa de querer as coisas e dar valor a coisas fora da reta ordem, e a sua vida psicológica vai ganhando uma paz. A paz é a tranquilidade na ordem, já dizia Santo Agostinho.
tranquilitas ordinis, ou seja, que ordem? Que ordem é essa? Ordem teleológica, ou seja, ordenar é pôr as coisas umas em funções das outras de acordo com o que são na realidade. Isto é ordenar, né? Então, as emoções são ordenadas à vontade, e a vontade é ordenada à inteligência, e a inteligência é ordenada a Deus. Quando se chega a isto, se encontra a paz, ainda que no desassossego do mundo. É claro, é óbvio, é evidente que nem todos os problemas, porque as pessoas passam, têm causa meramente psicológica, ou seja, nem todos provêm de uma má vida que elas foram levando consigo mesmas, desenvolvendo vários vícios mentais, físicos, etc. Há problemas que têm origem física, neurológica, etc. Agora, no plano meramente psicológico, o ajeitar a vida espiritual é a cura. É a cura. É chegar a um estado em que se pode dizer, se pode chamar de sanidade. A sanidade pressupõe que, psíquica, que entre o poder e o querer há uma profunda harmonia. As pessoas querem o que podem, e aquilo que elas não podem, mas querem, pedem a Deus. Ou seja, houve uma ordenação suprema, porque o mais pode o menos. A vida espiritual tem este condão. Não caiamos no erro de achar que todos os problemas psicológicos têm que ser curados pelo confessor. Isso é um erro, né? Há muitos problemas de desordens psicológicas no plano natural. Emoções desreguladas, vários. Podia enumerar aqui um sem número deles. Então, a psicologia tem o seu efetivo valor, ainda mais no mundo como o contemporâneo, em que as pessoas não têm nem sequer a notícia daquilo que elas são chamadas a realizar em suas vidas, porque os valores estão depauperados num nível tal que até onde a vista humana alcança, o declínio civilizacional é, digamos assim, impossível de evitar. Então, a psicologia tem um profundo papel neste momento. Agora, nós católicos sabemos que a vida espiritual genuína, a piedade é o fervor do amor. O sentimento de piedade, ele pode ser filial, do filho para com o pai, né, dos pais para com Deus, mas assim, é um calor de amor. Então, tenhamos isto no nosso horizonte, porque às vezes as coisas estão à nossa mão, basta ordenarmos minimamente as nossas práticas cotidianas, quanto tempo se perde hoje no Instagram, em rede social, quanta desordem mental provém do fato de que as pessoas começam a prestar atenção a 300 coisas num curto espaço de tempo, aí chega lá, o psiquiatra diz assim, déficit de atenção. Não é que não haja déficit de atenção, né? Mas é um diagnóstico muitas vezes fácil, né? Agora a pessoa quer tomar um remedinho para melhorar a sua atenção, mas continua com as mesmas práticas que a desorientam, fazem a sua mente devagar. Claro que elas vão ter problemas de atenção, e o problema de atenção é um problema no amor. Todas as desordens meramente psicológicas são desordens do amor, ou seja, a pessoa não ama retamente as coisas de acordo com o que elas são na realidade. Então, tenhamos isso no nosso horizonte. Trouxe com muita alegria aqui Santa Teresa, peço perdão a ela, que provavelmente a minha exposição não foi de molde a agradá-la, porém é como que um dever, eu me sinto assim imbuído de um dever, partilhar essas coisas, ajudar de alguma maneira para que num ambiente tão enlouquecido como é o da contemporaneidade, mais pessoas vislumbrem uma nesga de luz em suas vidas, né? Conhecer é iluminar o ser com a inteligência. Amar é afervorar as coisas com o coração. Um abraço.